Olá, nono ano, como vocês estão? Tivemos o nosso vídeo 1 com a correção das atividades. Vamos embora então para o vídeo 2, continuação do capítulo. Bom, nós falamos no vídeo 1 e também na semana passada sobre o poder do coronelismo. Nós falamos sobre o voto de cabresto, nós falamos sobre a política dos governadores. Agora nós vamos falar um pouco da economia brasileira, da economia e dessa estrutura brasileira que ela tinha, além da economia, da estrutura brasileira em relação à sociedade dentro dessa economia, ok? Então vamos lá. Primeiro que a economia brasileira, ela era agroexportadora, ou seja, ao Brasil ela era praticamente agrário, 70% dele era agrário, sendo que o seu principal produto de exportação, seu principal produto de lucro era o café, e a sua economia ela era completamente agroexportadora. Então vamos lá. Na República Velha, o principal produto da economia brasileira era o café. Apesar de que a gente tinha borracha, apesar de que a gente tinha o cacau, a gente tinha o mate no sul, mas o principal produto, aquele que fazia a economia do Brasil valer mesmo, girar, era o café. E existiam, principalmente em São Paulo, né, no Oeste Paulista, os barões do café. Aqueles realmente a elite, a verdadeira elite brasileira, que sustentava a política das oligarquias, ok? Aqui eu coloquei uma foto de um cafezal e vamos lá. A economia brasileira, ela se manteve na sua tradição agroexportadora. Explica-se tal fato pela própria origem da República, desejada e divulgada pelos grandes latifundiários e pelo insucesso da reforma financeira, que foi o encilhamento, ok? Todos os produtos agrícolas, o café ele continuou sendo o mais significativo, que chegava a representar 60% do mercado brasileiro. Na República Oligárquica, o São Paulo, ele era o principal estado do Brasil. Ele era o principal estado na produção do café, o principal estado na agroexportação e também o principal estado no que a gente vai dizer agora sobre industrialização brasileira. Então vamos lá. Na primeira década da República Velha, entre 1900 e 1910, caracterizou-se por uma grande expansão do café. Produzia-se café muito mesmo. No entanto, enquanto a produção cafeeira cresceu de uma forma muito rápida, os mercados consumidores se mantiveram. Ou seja, o mercado consumidor brasileiro, que era principalmente Estados Unidos e continente europeu, eles não acompanharam esse crescimento nosso na produção de café. Ok? Então, a produção brasileira, ela se apresentava num crescente descompasso com o consumo. Produzia-se mais do que se exportava. Dessa forma, a economia cafeeira, ela começou a dar alguns sinais de superprodução. Por isso, o governo, ele apresentava interesse em criar uma ideia, em criar algum movimento que desse algum efeito nessa superprodução, que desse um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, nessa superprodução do café. Então, foi feito o Convênio de Taubaté. O que é o Convênio de Taubaté? Assinado em 1906, durante o governo de Rodrigues Alves, o Convênio de Taubaté ele tinha como objetivo procurar medidas para enfrentar a superprodução e garantir a valorização do café, para que o café ele não se desvalorizasse, que o Brasil não perdesse dinheiro, que a oligarquia paulista não perdesse dinheiro. Então, os políticos dos 3 principais estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles se reuniram na cidade de Taubaté, em São Paulo, e decidiram que o governo compraria os excedentes da produção cafeeira.
esperando a oportunidade futura para vender esse excedente no mercado externo, quando o preço se estabilizasse, só que isso nunca aconteceu. O que aconteceu na verdade? Esse excedente, o governo ele comprou para a oligarquia paulista não quebrar e juntamente não quebrar o Brasil. O Brasil ele comprou, né? O presidente ele comprou o excedente de produção do café e deixou guardado para que em algum momento ele pudesse exportar esse café com preço justo. Só que isso não aconteceu. Houve essa superprodução e o café lá guardado, lá juntando mais café, juntando mais café. Dizem que houve um momento em que queimaram centenas de milhares de toneladas de café, que foi um dinheiro completamente desperdiçado, jogado fora. Isso fez com que o Brasil, em 1929, que a gente vai estudar a crise mundial de 29, queimasse e jogasse ao mar milhares de sacas de café com o mesmo objetivo, isso é, manter os preços artificiais do café, visando o equilíbrio econômico e o lucro dos cafeicultores. Ou seja, o Brasil ele não podia quebrar. Quer dizer, a oligarquia paulista não podia quebrar. O café, que era o nosso principal produto capital, nosso principal produto de exportação, ele não podia quebrar. Então, o Brasil ele comprou o excedente, mas não tinha mais para quem vender. Então, ele acabou o quê? Queimando sacas e sacas de café. Vamos lá. Outros produtos que serviam para a exportação nacional. Além do café, que era o principal, a gente tinha a borracha, o cacau, o açúcar e o mate. Eles não representavam uma grande porcentagem de exportação, mas eles tinham ali o seu lugar na economia brasileira. Por exemplo, a borracha no norte, que ela se inicia no século XIX, por conta da descoberta dos processos de preparo de látex. Então, a importância do seu uso industrial, então a borracha, a exploração da borracha, ela se torna importante. A gente tem o cacau, principalmente na Bahia, tanto que na Bahia a gente tinha os grandes fazendeiros, a oligarquia, né, do cacau, que era também muito forte. Que nas primeiras décadas do século XX passou a ocupar o primeiro lugar nas pautas da exportação da Bahia, até mesmo do Nordeste, e essa expansão foi causada pelo aumento do consumo mundial do chocolate, tanto que a gente expandia principalmente para a França e para a Suíça o nosso cacau. A gente teve o açúcar, o nosso velho e bom açúcar lá no Nordeste brasileiro e também no Rio de Janeiro, que apesar que passou por um processo de modernização aí tudo mais, porém não superou muito as expectativas, a sua exportação ela era baixa. No sul do Brasil a gente teve o mate, o nosso famoso mate, que ele era muito bem visto no sul do Brasil e ele tinha uma boa exportação lá naquela região. Vamos lá. Além desse problema aí com o convênio de Taubaté, que a gente viu, a gente teve um problema muito grande com conflitos indígenas e seringueiros. Quem eram os seringueiros? Os seringueiros eram aqueles que retiravam a borracha, ok? Eram aqueles produtores da borracha. Eles estavam expandindo a sua produção, né, do látex, da borracha. Então, eles precisavam de terras. A borracha ela era extraída de árvores. E então, eles precisavam de terras para a extração da borracha e precisavam, não é, de terras também para continuar todo esse processo de produção. Bom, então começaram os conflitos entre os indígenas e os seringueiros e ocorreram diversas guerras entre as frentes que se expandiram no interior e os povos indígenas. Na tentativa de integrar os indígenas no país e diminuir esses conflitos, surgiu a SPI, Serviço de Proteção ao Índio, em 1910.
Apesar do nome da instituição sugerir a ideia de que o Estado estava preocupado com os índios, a SPI, Serviço de Proteção dos Índios, ele era baseado na ideia de que os indígenas eles eram inferiores culturalmente e, portanto, caberia ao Estado promover a integração dos índios dentro da sociedade por meio da delimitação de terras e do auxílio da entrada deles no mercado de trabalho, desconsiderando dessa forma todas as suas tradições. Algo que não é muito diferente. Esses pensamentos, se vocês pegarem reportagens e tudo mais de 20 anos para cá, o pensamento ele não é diferente. Desde 1910 ao discurso de integração do índio na sociedade, a integração do índio no mercado de trabalho, integração do índio na educação brasileira. O único, porém, é que não desconsideram mais o seu valor, né? O seu modo, a sua cultura, o seu valor tradicional. Pelo menos alguns grupos não mais. Vamos lá, amores. E a indústria brasileira nessa época? A indústria brasileira, ela era iminente. Iminente quer dizer, ela era pequena, ela estava começando, mas ela estava dando bons passos. A indústria brasileira, ela ocupava na economia uma porcentagem modesta, em consequência da valorização do café. E como gerador de grandes divisas do país. Durante a República da Espada, com Deodoro da Fonseca, a indústria recebeu os primeiros incentivos do Estado, por meio do encilhamento. Deu certo? Não. Esse encilhamento aí vai correr atrás da gente ainda durante um tempo. A inflação e a falta de empreendimentos seguros fizeram com que estabelecimentos criados no período falissem e levassem o descrédito à viabilidade de montagem de um grande parque industrial no Brasil. Além disso, existia no país uma série de fatores desfavoráveis à implantação da indústria, porque a gente tinha uma deficiência de fontes de energia, carvão principalmente, ausência de siderurgia, deficiência de mercado consumidor, devido ao baixo nível de vida do brasileiro, o brasileiro não comprava nada, a tradição agroexportadora e a dependência do produto estrangeiro sempre, principalmente do produto industrial, ok? Agora, na primeira década de 20, principalmente na segunda década do século 20, em 1920, na verdade, houve um considerável avanço na produção da indústria. Por quê? Houve o crescimento do mercado consumidor interno. Os brasileiros eles começaram a ter uma certa... os brasileiros eles começaram a ter um certo acesso, tá, a comprar produtos. Houve a formação dos excedentes provenientes do café, né? Provenientes do café, não que o Estado dava, mas vindo da oligarquia, eram passíveis a ser aplicados na montagem das indústrias. Houve a dificuldade de importação de produtos manufaturados em decorrência da desvalorização da moeda brasileira. Ou seja, como a gente estava com dificuldade de importar produtos, a gente vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que se industrializar e fazer e produzir. A crescente imigração europeia no Brasil, sendo o estrangeiro visto como operário especializado, que o trabalhador brasileiro ajudou a montar essas indústrias. A gente vê muita indústria no Brasil, muitas indústrias assim de famílias italianas, principalmente de famílias espanholas, que foram pessoas que vieram, imigrantes que vieram para o Brasil e aqui, como conhecedores especializados industriais, eles formaram as primeiras indústrias brasileiras. Um exemplo que eu dou foi, por exemplo, as massas Vilma,
né? Um outro exemplo que eu dou é a antiga Belgo-Mineira, que hoje é ArcelorMittal, que ela iniciou, muita gente fala que ela iniciou em Montes Claros, mas ela iniciou em Sabará na década de 1920, e ela foi fundada por, se eu não me engano, foram por poloneses, ucranianos, ou seja, imigrantes mais do leste europeu. Então, os imigrantes eles foram muito importantes para a nossa industrialização. Outro ponto motivador importante nesse contexto foi a Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela não estava mais fabricando produtos para exportar. Ela estava fabricando, ela estava na produção bélica para poder ganhar a guerra. Então, mais um motivo que a gente não recebia essas importações, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que produzir. E foi até bom que, de uma certa forma, a gente também exportava, além de exportar, né, para os países europeus produtos de necessidade para a guerra, como, por exemplo, a borracha, a gente acabou também exportando alguns produtos industrializados. E a concentração industrial brasileira, ela ocorreu principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo fato desses estados apresentarem melhores condições de infraestrutura, como uma maior concentração demográfica, melhor fornecimento de energia elétrica e maior rede ferroviária e rodoviária. Tanto que até hoje o maior parque industrial do Brasil é o estado de São Paulo. Beleza? Amores, aspectos sociais da República Oligárquica. Ocorreram algumas mudanças sociais no Brasil. Houve o aumento da mão de obra assalariada, principalmente nos centros urbanos e industriais. Em consequência da abolição da escravidão também, entrada de imigrantes e o crescimento industrial. Houve o desenvolvimento da urbanização na região sul e sudeste, o crescimento da camada média urbana, formada por profissionais liberais, funcionários públicos, militares e comerciantes. Houve a formação da burguesia industrial, originária dos setores agrários, que diversificavam a aplicação dos seus capitais, quer dizer, eu não vou ficar com meu capital somente aqui no café, que eu estou vendo que eu estou com um pouco de problema. Vamos embora também, então, colocar o nosso capital na indústria. Esse dinheiro que eu, né, produtor de café, tenho do meu café, então eu vou aplicar na indústria. Por isso que eu falei que o dinheiro, o excedente do dinheiro do café, colocado para o nosso parque industrial, ele não veio do Estado, ele veio da própria oligarquia cafeeira. Então, veio a burguesia industrial, originária dos setores agrários, que diversificavam a aplicação de seus capitais na maquinofatura, ou de imigrantes enriquecidos que levavam à frente com sucesso pequenos estabelecimentos industriais. Nesse contexto que o Brasil estava se industrializando, houve a formação do nosso proletariado, constituído em sua maioria de imigrantes, escravos libertos, imigrantes libertos também, de uma parcela de brasileiros que migrava para os centros urbanos em busca de uma melhor condição de vida e em busca de trabalho. E o proletariado desse período, ele estava submetido também a péssimas condições de trabalho, a baixos salários, e a gente também, assim como na Europa, como a gente estudou na Revolução Industrial, a gente também não tinha leis trabalhistas que garantissem seus direitos, de modo que a população vivia em condições subhumanas, morando em habitações precárias, que a gente chama de cortiços, e não recebendo qualquer assistência do Estado. A mesma realidade atingia os trabalhadores rurais que viviam sob domínio da elite agrária, ou seja, tanto no interior quanto nas capitais urbanas, as capitais industriais, a gente estava com o mesmo problema. Poucos tinham muito e muito tinham poucos. Poucos viviam bem e muitos viviam naquela qualidade subhumana, ok? Aí, vamos lá. Os desafios enfrentados pelos ex-escravos. Aqui eu coloquei ex-escravos praticando capoeira, né, que fazia parte
da arte deles. Isso daqui é a década de 20. E aqui as famosas negras de tabuleiro, conhecidas, né, algumas como negras de tabuleiro, outras não, outras apenas vendendo, né, frutas, etc, que elas conseguiam plantar onde elas conseguiam morar. Se tivesse uma pequena terra, elas cultivavam verduras, alguns legumes e vendiam nos centros urbanos. Então, os desafios enfrentados pelos ex-escravos depois da abolição merecem atenção, porque uma vez que não houve implantação de políticas públicas para a inserção desses homens e mulheres na sociedade, as teorias raciais que dominavam o discurso oficial corroboravam a ideia de que era necessário praticar o branqueamento da população brasileira. Portanto, a ideia de que a população negra era inferior circulava entre as elites urbana e industrial. E outra forma que eles fizeram para vir a ideia, para colocar em prática o branqueamento da população brasileira, foi essa grande entrada de imigrantes no Brasil também. Os negros, durante a Primeira República, sofreram com a marginalização, a falta de oportunidades e a pobreza, ok? Vamos lá, amores. E o movimento operário aqui no Brasil, como que ele reagiu? Como que ele foi? Teve luta operária aqui no Brasil também, porque os imigrantes que vieram, eles conheciam as ideias socialistas e as ideias anarquistas que estavam ganhando força na Europa. Principalmente essa ideia socialista de igualdade social, de que o Estado ele tinha que ser comandado pelo povo, a indústria tinha que ser comandada pelos proletariados. Dessa forma, a luta operária no início, a partir de 1920 principalmente, ela foi muito influenciada pelas ideias socialistas dos imigrantes europeus que vieram para cá. Dirigia-se, esses imigrantes europeus, eles faziam discursos contra os baixos salários, o excessivo número de horas de trabalho, por volta de 12, 16 horas, a exploração do trabalho das mulheres e das crianças, não diferente da Revolução Industrial Europeia. As manifestações operárias se tornaram mais frequentes nas regiões onde foi mais intensa a industrialização, principalmente São Paulo. Nesse momento, em 1917, teve uma greve que ficou conhecido como a Grande Greve. O Brasil parou, porque as indústrias pararam, os trabalhadores, quando as indústrias pararam, quando os proletários pararam, os trabalhadores agrários também pararam, o Brasil parou por conta dessa greve. O Brasil parou por mais de um mês. Os operários que se organizaram em associações e sindicatos que lideraram os primeiros movimentos grevistas na República. Merece destaque a greve ocorrida no ano de 1917, data especial para o movimento operário em todo o mundo, devido ao início da Revolução Socialista na Rússia. A Rússia estava vivendo essa Revolução Socialista. Imigrantes vindo para o Brasil, eles conheciam essas ideias socialistas. Os proletários vivendo todo esse problema de baixos salários, excessivo número de horas, exploração. Uma peça juntou-se na outra, houve a primeira e a grande greve brasileira. Entre 12 e 15 de julho, São Paulo parou. São Paulo, que é até hoje, e naquela época era o principal parque industrial do Brasil. A greve atingiu 45 mil trabalhadores que reivindicavam melhorias das condições de trabalho e aumento dos salários que não eram reajustados há mais de 10 anos. Até o início da década de 20, o movimento grevista foi intenso, declinando a partir dessa época, principalmente devido à forte repressão desencadeada pelo governo, que legalizou a expulsão de estrangeiros acusados de atentar contra a segurança do país. Ou seja, qualquer homem que não fosse brasileiro
e que viesse com ideias malucas de socialismo, de greve, disso e daquilo, o governo brasileiro colocava para fora. Beleza? Amores, eu coloquei no material de vocês que a Natália vai enviar na segunda-feira, tem um link explicando justamente essa grande greve ocorrida em 1917. Um documentário rápido, de mais ou menos uns 15 minutos, falando sobre a greve de 1917, ok? E aqui coloquei algumas fotos sobre o movimento operário brasileiro. Os operários nas ruas, né? Os operários pedindo os seus direitos, pedindo os direitos básicos de humanidade. Tá bom? Amores, terminamos a nossa aula dessa semana. Na semana que vem, eu vou iniciar com vocês os movimentos sociais do campo. E ainda vou continuar com os movimentos sociais da cidade, com a revolta da vacina e uma outra revolta também. E depois com do campo e a gente acaba. E a gente ainda tem mais 2 semanas de aula aí com essa apostila 1. No mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e-mail, podem mandar mensagem para a Nathalie, que a Nathalie passa para mim. E também qualquer coisa, tem muita gente me mandando dúvidas pelo direct, né, do meu Instagram. Fiquem à vontade caso vocês precisem, tá bom? Vocês têm toda a liberdade de me mandar dúvida pelo direct. No mais, beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.